Olá, bem-vindos à unidade de aprendizagem, onde trataremos sobre a formação das cidades na Antiguidade Clássica, cidades muçulmanas e do Oriente, além de cidades pré-colombianas e cidades medievais. Os mais antigos registros arqueológicos encontrados de ruínas de cidades remontam à Revolução Neolítica, por volta de 4000 a 3000 a.C. A constituição das cidades na Antiguidade tinha por objetivo ser o centro de comércio e ou também como fortificações de guerra contra inimigos. Percebe-se nas cidades do período no início da divisão do trabalho e a utilização dos meios de troca, como conchas e pedras semi-preciosas no comércio. As cidades surgiram inicialmente como pequenas aldeias às margens de rios, e com o crescimento populacional das cidades passaram a constituir cidades mais complexas. Os principais locais de surgimento das cidades foram ao longo dos vales dos rios Tigres e Eufrates na Mesopotâmia, do rio Nilo no Egito e do rio Indo na Índia, do rio Yangtze-Kiang e Huang na China e do San Juan na Mesoamérica. De maior complexidade de atividades, foi necessário criar os estados para a defesa militar e construção de grandes obras de irrigação, templos e canais, e um processo de formação das civilizações, termo relacionado aos povos que vivem nas cidades. No território europeu, na primeira civilização de destaque foi a grega, cujos registros das cidades-estados remontam nos séculos 8 a 6 a.C. As cidades gregas eram centros comerciais religiosos, políticos e artísticos, com autonomia organizacional em relação às demais. As cidades gregas não mais conhecidas foram Atenas e Esparta, que durante séculos dominaram o comércio no mar Egeu e em parte do Mediterrâneo, deixando também como importante legado aspectos filosóficos, políticos, da democracia, jurídicos, militares e artísticos que até hoje são perceptíveis. Entretanto, no caso de maior notoriedade de uma cidade de antiguidade é Roma. Do mito do surgimento da cidade, a partir dos irmãos gêmeos alimentados por uma loba, formou-se o maior império do período, cuja capital era Roma. A partir da República, os romanos expandiram-se por toda a Europa e grandes partes da Ásia, dominando a economia, o militarismo e a cultura por séculos nessas regiões. Curiosamente, a partir do declínio do Império Romano que se vê a perda de importância das cidades no Ocidente Europeu, com as invasões dos povos bárbaros e a destruição que inicialmente acarretaram os habitantes desses locais, que se viram forçados a irem para o campo atrás de refúgio e segurança em terras dos latifundiários. Da criação de comunidades nesses latifúndios, verificou-se a formação dos feudos, que eram de caráter rural ao período medieval. No fim do século XV, período que marca a chegada dos espanhóis ao continente americano, contavam com 3 civilizações neste continente: os maias, os astecas e os incas. Muitas das cidades foram criadas por essas civilizações, faziam frente a qualquer centro urbano europeu do século XVI. Mesmo contando com um amplo leque de características e conhecimentos, o contato dos nativos com europeus marcou um dos maiores genocídios que se tem registro. Mesmo que diversos traços dessa cultura fossem perdidos com o processo de colonização, vemos no estudo das sociedades pré-colombianas um rico campo de reflexão sobre a questão de relatividade cultural. Conhecendo um pouco mais desses povos, podemos repensar um antigo valor que nos impõe a Europa como um berço das mais complexas e avançadas civilizações na história. Nesta unidade, iremos estudar e refletir a respeito da formação das cidades da Antiguidade Clássica, cidades muçulmanas e do Oriente, além das cidades pré-colombianas e cidades medievais. Para isso, traçamos alguns objetivos tais como identificar os contextos históricos da Antiguidade Clássica, apresentar a arquitetura e urbanismo da Grécia, listar os principais exemplares da arquitetura e do urbanismo romanos, identificar os territórios construídos durante a expansão muçulmana, descrever os avanços filosóficos, científicos e da cultura sarracena, analisar o desenvolvimento das características do sistema econômico desenvolvido pela civilização sarracena, analisar as características políticas e sociais dos povos astecas e maias,
explicar os aspectos econômicos desenvolvidos na Mesoamérica, identificar as diferentes culturas e religiosidades da Mesoamérica, identificar o contexto histórico das cidades medievais, distinguir as características das cidades medievais, listar as cidades marcadas pela arquitetura medieval, reconhecer o traçado das cidades medievais, interpretar o crescimento orgânico dessas cidades, justificar as muralhas e contenção do crescimento dessas cidades medievais, resumir o contexto da Idade Média, descrever os principais estilos arquitetônicos da Idade Média, que é o nosso último objetivo. Com esses objetivos alcançados, vamos contemplar todos os requisitos para obter uma boa aprendizagem relacionada ao tema. Vale lembrar a importância da nossa memória visual, a busca da internet de imagens relacionadas aos assuntos tratados nessa unidade de aprendizagem. Um forte abraço virtual e aproveite bem esse conteúdo, que o fará crescer muito na profissão almejada.